bem, professor Júlio. Tem aí um currículo extenso, né? Pedagogo, psicólogo, professor de geografia, né? Mestre, né? Pela UERJ, doutor em educação, né? Em ciências da educação, já foi reitor universitário. Eu imagino que o currículo deve ser bem extenso, né, professor Júlio? É só um pouquinho da sua vasta experiência na área de educação. E o objetivo do nosso convite hoje é justamente isso, compartilhar um pouquinho dessa experiência, dessa vasta experiência, né, em educação, para os nossos professores aí, né? Nós estamos numa sala aí com 50 pessoas, né? E hoje realmente aqui na nossa região, professor, está assim armando uma chuva muito grande, não sei como é que está aí no Rio. Aqui já está chovendo já. Muita coisa. Mas eu vou passar a palavra, né, para que você possa compartilhar conosco aí um pouquinho das suas vivências, né? Enquanto educador, enquanto profissional excepcional aí da educação. Boa tarde, professora Marisa, boa tarde, professores do Colégio Central de Itaperuna. Eu acho que não é a primeira vez que a gente se encontra, né? Parece que a gente já se encontrou na época em que a gente podia se abraçar, né? Num evento do PH, parece que foi aqui no Hotel Guanabara, no centro do Rio. Eu lembro bem daquele evento. E a convite do colégio, eu estou aqui hoje para trazer alguns minutos rápidos, mas tentarei que sejam minutos significativos de algumas reflexões legais que a gente precisa, talvez seja bom que a gente faça nesse momento que a gente está vivendo, principalmente com relação à questão do nosso papel, né? Da nossa função de professores que somos, né? Bom, eu acho que eu posso dividir a tela aqui, né? Estou autorizado? Acho que estou. Vamos ver se dá certo. Aqui, ótimo. Deu certo. Está todo mundo enxergando aí? Não? Bom, a ideia é a gente pensar um pouquinho, tá legal, é a gente pensar um pouquinho de como é que a gente está conseguindo ser protagonista, né, nesse cenário que a gente está vivendo aí. Num momento que a gente está próximo do Dia do Professor, então é sempre um momento em que a gente começa a refletir um pouquinho, né, a respeito do sentido que tem essa profissão que a gente escolheu. E nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que essas reflexões elas ficam até mais intensas, porque está todo mundo refletindo sobre o sentido da vida, sobre o sentido de estar no mundo, né? E nós estamos nesse mundo, nesse contexto, de uma maneira bem, bem especial, né? Eu acho que é bastante interessante a gente parar para pensar nas recompensas que temos sendo professor, né? Não vamos aqui parar para pensar nas recompensas de ordem muito material, mas vamos aqui parar para pensar principalmente nas recompensas de ordem existencial, né? As recompensas que a gente tem no processo de construção disso que somos a cada dia, né? Eu, a semana passada, fui ao mercado e encontrei um homem, por volta dos 40, quase 50 anos, grisalho, já com uma criancinha. Ele olhou para mim e falou assim: professor Júlio. Eu falei assim: pois não, sou eu. Ele: sou o professor Júlio? Eu falei: sou. Ele: rapaz, você não mudou tanto. Já foi assim um primeiro momento bacana, né? Que legal, não mudei tanto. Eu falei assim: você... Ele falou: eu fui teu aluno na quinta série. Quinta série, para quem não lembra, na época do primeiro grau, era o sexto ano de hoje, né? Aí eu olhei para a criancinha e falei: seu filho? Ele: não, meu neto. E aí eu falei: nossa, cara, você foi meu aluno na quinta série e já tem neto, né? Desculpe te perguntar, mas qual a sua idade? Acho que ele falou que é 47, era 47. Eu falei: nossa. Aí o mais interessante foi o que ele me disse. Ele falou assim: professor, só sabe que eu não esqueço das aulas de geografia? Eu não esqueço das aulas de geografia, eu não esqueço uma vez que o senhor levou a gente para o alto da serra só para a gente observar o relevo. O senhor lembra disso? Foi aí que eu lembrei, né? E, em síntese, volta e meia acontecem
essas cenas, e elas me fazem muito pensar no sentido dessa profissão que eu escolhi, né, e que todos vocês aí que estão me ouvindo também escolheram, né? Ou seja, o quanto a gente tem que se fazer, o quanto a gente acaba se fazendo protagonista na vida de muita gente, mesmo sem saber, né? E nesse momento que a gente está vivendo aí, essa disrupção, né, essa loucura, essa mudança que não mandou recado, a gente está precisando de 3 elementos para encarar e não desistir, né, para poder seguirmos em frente com passos firmes, que é a coragem, a resiliência e a empatia. O tempo que a gente está vivendo está exigindo essas 3 coisas da gente: coragem, resiliência e empatia. Coragem para enfrentar o dia a dia, né? Coragem para continuar seguindo em frente, lembrando aqui que a coragem que a gente está se referindo não é o contrário de medo, né? Aliás, coragem nunca foi o contrário de medo, não é a ausência de medo, é uma coragem pensada, uma coragem refletida, exatamente essa coragem que a gente está tendo. A resiliência, como todos sabem, né, a gente está conseguindo se fortalecer mesmo diante das dificuldades, e a empatia, essa necessidade que a gente está tendo de se colocar no lugar do outro, né? E eu acho que isso está bacana. Eu tenho feito bastante acompanhamentos e consultorias de escolas, secretarias de educação, e tenho ouvido muito de vários professores o quanto que eles acabaram aprendendo com os próprios alunos, né? E isso foi bem legal, né? Tipo assim, me ensina a usar esse aplicativo, eu não sei usar isso, como é que eu paraliso isso? E eu tenho muitos relatos de professores, né, que acabaram se dando conta desse ensino remoto com a ajuda dos alunos, e isso é uma coisa muito legal, né? Isso é um processo de empatia de um lado e do outro, e a gente está tendo que usar essa empatia, porque senão a gente não consegue seguir em frente, né? E essas mudanças disruptivas são novas para a gente. Elas trazem novos problemas, a pandemia está trazendo novos problemas, mas também estão aumentando problemas que são antigos, né? Anteontem eu estava numa live com uma escola onde eu faço consultoria, e os professores lá estavam assim, reclamando, falando bastante das telas fechadas, né? Pô, ele fecha a câmera, o pessoal fecha a câmera e tal, eu já falei e tal, o que você está fazendo? Estavam colocando muitas essas questões aí dos alunos não estarem abrindo a câmera, né? A dificuldade que está sendo isso. Eu sei, porque eu também sou professor e sinto isso na pele, mas em um determinado momento eu parei e fiz só uma pergunta para o grupo, né? Eu falei assim, gente, de que maneira que os alunos fechavam as câmeras antes da pandemia? Né? Até para pensar um pouquinho nesses novos problemas e nesses velhos problemas. Aí alguns assim olharam, como assim? Não tinha câmera? Eu falei, pois é, mas pensa na pergunta. De que forma eles fechavam a câmera? Aí uma professora até começou a falar assim, olhando para o nada, né? Tipo assim, escrevendo um bilhetinho enquanto eu estou falando. Aí a outra virou e falou assim, ficar olhando pela janela. Eu falei, pois é, né? Vamos parar para pensar um pouquinho nisso. Fechar a câmera não é uma coisa nova, né? Eles simplesmente se apoderaram de uma coisa legal. Imagina o poder que eles não estão sentindo com a capacidade de fechar a câmera, né? Tipo assim, não quero aparecer, não quero assistir essa aula, não quero... Né? Ou seja, e o poder que eu digo assim, eu estou de câmera fechada, ninguém sabe o que eu estou fazendo aqui por trás, né? Coisa que na sala de aula eles tinham que simbolizar isso de uma outra forma, e a gente acabou fazendo uma reflexão bacana em torno disso. Eu trouxe algumas experiências de outras escolas, né, de tentativas que têm dado certo. Em síntese, é exatamente isso que a gente está passando, né? O momento está meio que, tipo essa imagem aí, eu gosto muito dessa ilustração, muito mesmo. O presente, ele sempre tem uma forma, o momento presente, ele sempre tem um formato. E se a gente fica tentando introduzir no presente o formato que a gente quer, né, tipo o passado ou o futuro, a gente não consegue. E isso acaba nos esgotando, né? Tipo o nosso amigo aí falando, né? Por que me sinto cansado? Né? Ou seja, eu estou cansado porque eu estou teimando em tentar introduzir o passado no presente ou o futuro no presente, né? E o que a gente precisa é colocar o presente no presente. Então, a realidade está aí, a realidade está dada, não é boa, não é interessante, né? Por sinal, é bem chata. Mas é uma realidade que se coloca, né, que se impõe. E a gente sabe que faz parte do comportamento maduro não brigar muito com a realidade, né? Porque ela é muito clara, ela é muito objetiva. Olha, eu estou aqui, acabou, não adianta brigar comigo. E eu só vou me cansar se eu bancar muito essa luta. A gente está tendo que protagonizar, sim,
né? A gente está tendo que se vencer, sim. Eu costumo dizer que a pandemia meio que jogou a gente, como se tivesse jogado a gente num consultório de psicoterapia, né? Para fazer psicoterapia, a gente precisa escolher. Só que a terapia não deixou a gente escolher, né? A terapia fez a gente voltar para casa, ficar em casa, nessa casa aqui, e fez a gente ficar nessa casa aqui. Ela prendeu a gente em duas casas, nessa casa e nessa casa, né? E esse aprisionamento, ele tem desdobramentos, né? A gente tem que enfrentar o tédio de estar em casa, a falta de recursos de estar em casa. Eu, por exemplo, estou aqui na biblioteca da minha casa, onde eu tenho ficado de 7 da manhã quase até 10 da noite, fazendo lives, fazendo reuniões online, dando aulas, né, que eu também sou professor, em síntese. E isso, a gente ter que continuar exercendo o papel de protagonista exige muita força mesmo. E conforme a gente vai utilizando essa força, a gente às vezes se frustra, né? E é bom a gente lembrar que só quem não se frustra é quem não tem boas intenções, né? Ou seja, quem não tem uma visão positiva da vida não se frustra, porque aí não acredita, não tenta e a frustração não acontece. Então, frustração é derivado de expectativa, e que bom que a gente está se frustrando em alguns momentos, né? Eu lembro também do grande Fernando Pessoa, de quem eu gosto bastante enquanto poeta, né? E que fala, para mim, uma das falas mais preciosas dele, quando ele diz isso aí, né? Eu sou algo entre o que eu quis ser e o que fizeram de mim. E todos nós somos, né? Todos nós somos uma coisa que está no meio do caminho. Todos nós recebemos uma porção de expectativas em cima da gente e todos nós trazemos com a gente desejos verdadeiros. Então, quem somos nós hoje? Deixa eu ver, o que eu consegui ser a partir do que eu queria, né? E o que eu sou hoje a partir das expectativas que projetaram em mim, né? Estou lembrando agora, estava há pouco tempo, no ano passado, isso, na casa de uma amiga que tem um filho pequeno, e ele estava chorando muito, não lembro bem porquê, quando de repente ela olhou para ele assim, aí ele respirou fundo, olhou para ela, pronto, mamãe, parei de chorar, ó, não estou mais chorando não, ó, não estou chorando não, tá? Aí ele saiu depois, foi brincar, aquilo me chamou a atenção. E eu perguntei para ela, falei assim, escuta, por que ele falou aquilo, né? Que não estava mais chorando, não? Ela, porque eu sempre falo para ele, não, chorando é feio, chorando não gosto de você chorando, não. Não, você é muito feio chorando, pelo amor de Deus, sai de perto de mim. Não sei o quê, porque é muito manhoso e tal. Aí eu falei, entendi. Então ele mostrou para você, mamãe, não estou chorando, não, pode gostar de mim, né? Não estou chorando, não, estou do jeito que você quer que eu esteja. Então é isso, a gente é algo entre o que a gente quis ser e o que fizeram da gente, né? Eu não sei que consequências isso vai ter para ele, né, enquanto pessoa, mas a gente internaliza essas questões, né? E a pandemia trouxe muito isso em evidência. E voltando a falar das frustrações, a gente não pode confundir frustração com derrota, né? Frustração é sintoma de que o resultado não foi o que a gente esperava. Derrota é fruto de desistência ou de não tentativa, né? Então, derrotado é aquele que ou desistiu ou que nem tentou. Frustrado é aquele que, caramba, não cheguei onde eu queria. E a gente está dando uma prova clara, enquanto professores que somos, que estamos autoaceitando mesmo, nos autoaceitando como somos, da maneira que podemos, né? E isso é diferente de estar conformado, né? Ou seja, nós estamos aceitando a nossa realidade, estamos dando prova disso, estamos indo da maneira que podemos, melhorando da maneira em que conseguimos. Isso é autoaceitação, né? Isso é um acordo que eu faço comigo mesmo, respeitando as minhas dificuldades desse momento, mas assumindo o compromisso de ir superando essas dificuldades pouco a pouco, né? O mais importante, eu acho que nesse dia, onde a gente está refletindo sobre o ser professor, é a gente refletir sobre como é que a gente anda se acolhendo, né? Se acolhendo por inteiro, ou a gente anda se acolhendo apenas em parte, né? Eu ando me acolhendo por inteiro ou atropelando partes de mim? O que me leva a passar por cima de mim mesmo? A gente tem que ficar muito atentos a isso. Então, a gente tem limites? Tem limites. A gente tem que fazer acordos o tempo todo. Ontem mesmo eu fiz 5 lives, né? Não, 6 lives. Eu só sei que eu sentei aqui, era 8 horas da manhã, comecei a fazer lives, comi rapidinho, era quase 9 horas da noite, eu estava finalizando aí a última live, e eu tinha que revisar um relatório para entregar para uma Secretaria de Educação hoje, porque disse que tinha
prometido entregar hoje. Então, o que eu estava fazendo? Comecei um processo de autoatropelamento. Eu estava exausto, mas falei, não, opa, vamos lá, revisar relatório, tem que entregar. Daqui a pouco, cara, eu parei assim e lembrei disso, né? Dessa tela aí. E falei, não, para que eu vou me atropelar? Não vou me atropelar, não. E aí peguei, passei um WhatsApp para a secretária de Educação, falei assim, olha, eu sei que eu falei que eu ia mandar o relatório para você amanhã cedo, mas eu me enrolei aqui na minha agenda e realmente eu não vou conseguir. Né? Eu vou te mandar o relatório no sábado, tá? Você me desculpa, desculpa aí a falha de 24 horas, mas eu vou te mandar o relatório no sábado. E né, vou mandar o relatório amanhã, porque amanhã de manhã é que eu ainda vou dar uma olhada no relatório, eu vou revisar e vou encaminhar. E, assim, isso faz eu me sentir bem? Não, a resposta é não. Eu queria ter cumprido o que eu prometi, mas isso faz com que eu me respeite um pouco. Né? Ou seja, e foi ótimo sair, tomar um banho, comer alguma coisa, assistir um pouquinho da minha série, né? E depois ir dormir e pronto, e tirar um pouco aquele peso. Então, a negociação está sendo muito exigida por nós, né? E a gente precisa se acolher desse jeito, acolhendo as dores, as fragilidades, os erros, as sombras. E isso tudo junto chama-se autocuidado. Precisamos conservar e preservar o autocuidado nesse momento que a gente está vivendo. E uma outra questão que é bem legal a gente lembrar é de não se comparar também, né? Eu acho que a gente precisa assumir o compromisso de ser o melhor que a gente consegue ser, a partir das nossas características, a partir do que eu sou. Então, é bacana eu perceber o que eu tenho de meu, né? O que eu tenho de mim, qual é a minha principal marca, em que eu surfo bem. Né? E eu falo isso porque eu vejo muitos professores, às vezes, tentando ir por caminhos. Eu tenho um colega na escola anterior que eu trabalhava, professor de filosofia, ele era sério, para você ter uma ideia, ele trabalhava de blazer, né? Ele ia trabalhar de blazer, um cara sério, excelente professor, muito legal. E o grupo da escola é um grupo muito bobo, muito palhaço, né? A gente brincava, contava piada, tal, falava que não sei o quê, e ele sempre virava para mim e falava assim, eu levo muita desvantagem aqui com esse pessoal, muita desvantagem, né? Ou seja, imagina, né? Ou seja, eu com essa minha seriedade, né? Ele sempre falava isso, e eu falava assim, cara, mas dá uma olhada no que você tem que o grupo não tem, a maioria das professores aqui não tem e tal. Ele se incomodava com isso, com não ser uma pessoa tão expansiva, tão extrovertida. E eu estava sempre lembrando isso para ele, para se comparar, né? Ou seja, mergulha dentro de você e vê o que é só seu. Aconteceu até umas coisas engraçadas, né? Ele tentou uma vez passar a ser engraçado, a contar piada em sala de aula, e ele não sabia, não levava jeito. E os alunos acabavam rindo, né? Não da piada, mas da falta de jeito dele para contar piada. Em síntese, a gente tem que se construir a partir de nós. Nós somos a nossa maior força. E vocês devem ter visto esse vídeo, eu imagino, ele rolou muito por aí, mas eu acho que esse vídeo ele evidencia muito o que essa pandemia está trazendo, né, para essa nossa construção de ser professores. Né? Então, para quem não viu, olha o vídeo aí. Tem uma boa formação e tal. Se eu tiver mais, isso começa a ficar comprometido. Esse pensamento é típico de qual tipo de sociedade? O papai... Opa, desculpa. Tem aula, filho. Seu dente caiu? O dente dele caiu, vem cá. E... Dá um oi para as pessoas, filho. Mostra para todo mundo. Ainda tá sangrando, vai lá lavar. Vou te dar um beijo, vai lá. Seu dente ficou comigo. Que bom que caiu, filho. Que bom, filho. Vem. A minha esposa e o meu filho. Gente. Isso é aula durante o período de quarentena, tá? Vanusa, por favor, se você puder me mandar qual foi a reação. Pois é, e é isso é aula durante o momento de quarentena. O dente cai, não tem como não festejar junto desse momento. Né? E eu acho isso humanizante. Se tem uma coisa que a gente precisa entender de uma vez por todas, é que o nosso papel enquanto professores é o papel de humanizar, né? De fazer esse menino que está na nossa frente, essa menina, se tornar o melhor ser humano possível. E um dos instrumentos que a gente está precisando mais aprender a usar é a empatia. E a empatia, em primeiro lugar, a empatia cognitiva, né?
compreender, por exemplo, que os alunos estão em casa também entediados, que as famílias estão em casa também entediadas, até porque nós também estamos em casa, até porque nós também vivemos em família, né? Tem a empatia emocional, que é aquela que a gente acaba se sentindo como o outro está se sentindo, mas tem aquela empatia que nós estamos, na verdade, aprendendo bastante sobre ela nessa pandemia, que é a ação empática, né? É o agir a partir do compreender como é que o outro está pensando, como é que o outro está sentindo. É essa ação empática que faz a diferença, né? É esse esperar um pouco, né? Deixar o outro extravasar muitas vezes, é esse compreender e agir a partir dessa compreensão que talvez essa pandemia esteja ensinando bastante a gente. A gente está vivendo um contexto que está exigindo coragem e resiliência, como a gente já disse, né? E a gente está tentando e está conseguindo fazer isso da melhor maneira possível. Eu trouxe alguns vídeos, porque eu acho que os vídeos eles acabam sintetizando muito mais do que 1000 palavras. Vocês também devem conhecer esse vídeo, mas se não conhecem, conheçam rapidamente agora. Eu não vou deixar ele todo, não, ele é um pouquinho longo, mas um professor, acho que é na Espanha, ele se vestiu de entregador de pizza, pegou uma caixinha, colocou a foto dele com uma mensagem e chegou até as casas das pessoas. Pelo vídeo, parece que ele avisou aos pais, né, que iria fazer isso, mas as crianças não sabiam. Então, foi muito legal esse encontro deles com as crianças, né? Olha só que interessante. A saudade foi grande, ele sentiu uma necessidade de desejar força, né, para cada um dos seus alunos. E olha só que legal.
E eu acho esse vídeo muito legal, muito emocionante, exatamente porque ele traduz isso, né? Essa saudade de estar perto. Eu acho muito legal o ímpeto da criança, né? E abraçar e lembra, não pode abraçar. Fica de longe, manda beijo. E o quanto é emocionante a gente perceber isso. Eu entrei na sala agora vendo vocês receberem mensagens dos alunos, e imagino que vocês tenham, né, sentido um pouco isso, né? Caramba, por mais que de vez em quando a gente se estresse, mas pô, que saudade, né? Que saudade. Eu tenho conversado com alguns alunos também, e alguns alunos eles falam assim para mim. Outro dia eu ouvi uma coisa muito legal, né? Ele falou assim, eu estou com saudade, como é que foi o que o menino falou? Eu estou com saudade até de ficar puto com meus professores. Eu achei isso ótimo, ou seja, ele está com saudade da raiva que ele ficava de alguns professores. Olha que coisa interessante, né? E é isso, a gente está nesse momento se fazendo protagonista, se fazendo professor, usando a nossa primeira marcha, né? Porque sair do repouso exige muita energia. É importante a gente ter cuidado com isso, né? É importante a gente lembrar disso. A primeira marcha do carro é exatamente a marcha de mais força, né? Quando a gente vai subir uma ladeira, a gente para e coloca na primeira, né? Mas é a marcha também que gasta mais gasolina, né? Então a gente tem que ter assim cuidado, porque esse autocuidado ele é fundamental, né? E até porque para a gente atravessar tudo isso, e a gente já está atravessando, a gente tem que lembrar qual é o contrário de morrer, né? Porque a morte está muito presente aí no nosso cotidiano, né? E qual é o contrário de morrer? Muita gente nesse momento pensa assim, viver. E o contrário de morrer não é viver, né? O contrário de morrer é nascer. Não é isso? Então, é impressionante, mas se a gente acha que o contrário de morrer é viver, a gente apenas vive. E nesse momento, a gente não está podendo se dar ao luxo de apenas viver. A gente está precisando renascer a cada dia, né? Desde que a gente nasce, a gente começa a morrer um pouquinho, né? Começa a se aproximar um pouquinho lá da morte, uma forma interessante de encarar a vida. E eu só tenho uma maneira de neutralizar essa morte a cada dia, renascendo, me reinventando, né? E a gente tem que renascer se a gente quiser combater a morte, e essa pandemia está impondo, está jogando isso na nossa cara o tempo todo. Então, próximos ao dia do professor, eu acho que a gente precisa lembrar que nós somos específicos, sim, né? Que nós somos únicos, sim, que a gente está se dando conta, e eu, como tenho relacionamento com muitos professores, eu faço mentoria de professores também, e eu tenho ouvido várias vezes uma coisa do tipo assim, eu acho que nem eu sabia, né, que eu era tão importante, né, para os meus alunos, eu acho que nem eu sabia que eu era um profissional tão especificamente formado, e eu acho que a sociedade está aprendendo isso também, né? Os pais estão tendo que lidar com os seus alunos, com seus filhos, estão tendo que fazer o papel deles, que não é ser professor, né? O papel dos pais tem que ser tutor da atenção, né? Eles têm que fazer aquela tutoria da atenção que a gente não está podendo fazer, a gente está distante. Então, o que é tutoria da atenção? Olha só, presta atenção, olha aí, acabou, não guarda isso agora, vamos lá, presta atenção aqui, vamos participar do trabalho, não, fecha isso, rapaz, guarda esse material, não, desliga isso aí, pá. Isso é tutoria da atenção. Quando o menino está na nossa frente, a gente faz, mas e quando ele não está? A gente precisa dos pais para fazerem. Então, os pais estão sendo levados a serem tutores da atenção, a enquadrar os filhos para que eles estudem, e para alguns pais, vamos combinar, isso está sendo novo, né? Enquadrar, colocar limite. Então, eles estão altamente incomodados, alguns, né, em função disso. E alguns professores têm me dito, caramba, eu não sabia que eu fazia essa falta específica, como essa colega aí do vídeo, que também, não sei se vocês conhecem, mas eu achei muito bonitinho, muito natural essa forma que o aluninho dela passou um áudio para ela. Olhem. Oi, professora, tudo bem? A mãe não, eu não, assim, você, professora, sem você, professora, eu não consigo aprender bem. A mãe não é igual você. Você tem as manias de pro. Mas a minha mãe não tem, ela trabalha no restaurante. Ela só tem a mania de fazer comida. Me desculpe de incomodar agora, mas só que eu queria falar para a senhora isso.
Não é lindinho? A minha mãe não tem as manias de pro. As manias de pro só a senhora tem, né? Isso é muito legal. E eu quero finalizar dizendo que a gente está dando show de resiliência. Quero parabenizar a cada um de vocês, professor do Colégio Central, e dizer que nós, sim, nós somos resilientes. A gente está fazendo sem saber como. Não conheço a história de vocês, mas tenho certeza que nesse grupo tem gente que se desesperou dos primeiros dias, tem gente que não tinha a mínima intimidade com computador, com celular, com aplicativo de reunião, né? E que, de repente, até hoje ainda vai lá com um certo cuidado, mas que se superou. A gente aprendeu a fazer, então isso é resiliência. Somos resilientes, a gente aprendeu a encarar os nossos bloqueios, a gente aprendeu a se expor à avaliação das famílias e dos superiores. Quando é que você imaginou que as suas aulas estariam quase que públicas, né? Todo mundo assistindo. Eu tenho também visto muito isso, acompanhando algumas escolas, né? Alguns professores falaram, no início eles ficaram assim, muito mexidos, né? Porque teve até caso de pais falando assim, olha, não gostei muito da aula da professora de ciências, porque ela poderia ter explicado de uma outra maneira. Olha que loucura, né? E tivemos que lidar com tudo isso. A escola teve que lidar, os professores teve que lidar, né? A gente aprendeu a equacionar os nossos diversos papéis ao mesmo tempo, estamos sofrendo de todos os lados as mesmas consequências, e a gente se superou, mesmo em momentos de fragilidade, mesmo no momento de medo, a gente se reinventou e continua se reinventando metodologicamente, né? Em síntese, a gente aprendeu na prática, definitivamente, que a construção desse nosso projeto pedagógico tem que estar dentro do nosso projeto de vida e tem que estar dentro do nosso projeto de mundo, né? Só assim, de fato, a gente renova os votos aí, com a profissão que a gente escolheu e imagina, né? E pensa que ser professor com certeza é crescer como pessoa através da atuação profissional, mas é também melhorar como profissional através da atuação como pessoa. Ou seja, escolhemos uma profissão que não dá, mas não dá de jeito nenhum, tá? Para separar essas coisas. Eu sou professor quando estou em casa e eu sou pessoa quando estou na sala de aula. A gente não pode desvincular essas duas coisas, porque, na verdade, o que acaba ensinando é o que a gente é, não é muito o que a gente sabe, né? É o que a gente é, que é o verdadeiro educador do processo. Então, parabéns, sinceramente, meus sinceros parabéns a vocês, né? Muitas alegrias, muitas perseveranças, e podem ter certeza que esse ano, o ano que vem, ainda vamos estar também em pandemia, mas que a gente vai sair disso tudo muito mais fortalecidos, a gente vai sair disso tudo muito mais instrumentalizados, e a gente vai conseguir reconstruir essa história, com toda certeza. Tá? Eu vou deixar para vocês aqui no chat o link de um vídeo que eu gravei, né, em homenagem aos professores, e uma fala minha sobre isso, e fica aí também como lembrança e como recordação aí para vocês, tá bom? Um abraço e quero agradecer ao Colégio Central, aí na pessoa da professora Marisa, esse convite. Tá? Professor Júlio, muito obrigada pela participação aqui conosco, né? Tenho certeza de que foi enriquecedor, né, para todos nós, e esperamos um dia nos encontrar, né, pessoalmente aí num desses eventos, né? Quem sabe, né? Com certeza. E muito obrigada mesmo, tá? Estamos ávidos por isso, né? Por esse encontro aí. Isso aí. E feliz Dia do Professor para você também. Para todos nós, né? Tá bom? Eu só estou procurando aqui o link para devolver do vídeo. o anfitrião. Isso? Eu só estou procurando aqui o link do vídeo, Tá. que eu falei agora há pouco. Achei aqui, ó. Achei, deixa eu copiar aqui. Link compatível. Sair desse, pronto. Eu entro no chat e to everyone, para todo mundo. Isso tudo foi aprendizagem de pandemia. Não sabia nem o que era chat. Agora já estou assim, metido. Pronto, está lá. Um abraço a todos, foi muito bom estar com vocês, felicidade, cuidem-se, tá? E conquistas e mais conquistas é o que eu desejo para vocês, tá? Tá joia, muito obrigada, hein, professor? Tchau, professora. Boa noite.